Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Thiago e vamos falar da primeira rodada do Brasileirão. O Fluminense já jogou, o Flamengo já jogou, o Vasco e o Botafogo jogam hoje, então vai ser um pré-jogo para depois fazer os comentários do jogo. Então se liga na vinheta. De volta da vinheta, vamos falar agora do Flusão, que pela ordem dos horários seria o primeiro jogo dos cariocas. Então, o Fluminense jogou contra o Fortaleza. Falam que o Fortaleza está em crise, mas eles continuam com um time muito forte. O Vojvoda continua trabalhando naquele estilo, né? O Fluminense foi em campo, salvo engano, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René. Com cabeça de área, Martinelli e Hércules, John Arias como aquele 10, aquele cara da criação, Serna, Canóbio e Cano. O Fortaleza estava jogando com uma linha de 5, né, que na realidade é uma linha de 5 defendendo, mas atacando fica com 3 zagueiros fixos e os laterais eles sobem para dar um apoio no ataque. E cara, eu entendi o que o Mano queria fazer. O Mano queria propor um jogo de contra-ataque em velocidade. Ele teria como fazer. O Arias, o Cano e o Serna são jogadores muito rápidos. O Cano e o Arias, muito habilidosos. O Serna, menos, porém, consegue também criar jogadas. Não foi isso que aconteceu. Com menos de 10 minutos, o Fluminense tomou um gol. Ah, mas acontece. Acontece. Mas ele estava perdendo no meio de campo. Ele não estava conseguindo ter aquela solidez defensiva e, por isso, ele estava deixando o meio de campo muito desguarnecido. Ele decidiu por substituir o Serna pelo Lima. O Serna ficou muito triste, ele ficou muito abalado e tal, mas teve que sair. Enquanto isso, o Lima entrou. Aí, agora eu vou ter o controle de meio de campo, não sei o que. Em uma jogada de bola parada, o Fortaleza amplia o placar, 2-0. E, cara, desse momento até o fim do jogo, na minha visão, foi um controle do Fortaleza. Eles, em determinado momento, eu senti o Fortaleza tirando o pé, porque o Fortaleza também tem competições internacionais, eles têm que fazer um controle de carga muito grande. Mas aí que tá. Encerra-se o jogo, 2-0 pro Fortaleza, pós-jogo. O Fluminense solta uma nota informando que decidiu rescindir com o Mano Menezes e com alguns membros da comissão técnica, decidiu pôr um fim nesse contrato. Aí vem o questionamento. Por que o Fluminense não decidiu por fazer isso antes, no Carioca? O Fluminense terminou em terceiro lugar, mas o desempenho nos jogos não eram tão bons. Por que não decidiu fazer isso nessa data FIFA? Foram 15 dias de treino, que ele podia ter tentado arrumar o treinador, Renato Gaúcho, ou inclusive está sendo ventilado esse nome, mas qualquer outra pessoa. Mas não, esperaram a primeira rodada, para que a próxima rodada não vai ser de Brasileirão, vai ser de competição internacional, vai ser da Sula. E aí? E aí? O Marcão vai ser o técnico interino até que seja decidido quem vai assumir o lugar do Mano, só que o cara vai ter tempo de trabalhar? Esse início de ano é um atrás do outro. Isso porque ainda vão ser decididas a terceira fase da Copa do Brasil, que o Fluminense também vai jogar, a Copa Sul-Americana, o Brasileirão. No meio do ano, agora, o Fluminense vai para o Mundial, Mundial da FIFA, a Copa do Mundo FIFA de clubes. E aí? Cara, isso mostra um despreparo ou um desrespeito à torcida. Porque é incabível você fazer isso. Inclusive, na parte do Vasco, eu vou fazer um comentário muito similar, mas espero que não, certo? Então, começa o campeonato de forma atribulada, muito difícil ao Fluminense, certo? E, bom, é isso. Vou fazer um vídeo separado falando um pouco da atuação do Mano Menezes, do ano passado para esse ano. Então, se quiser dar uma olhada depois, só olhar nos vídeos curtos do canal, tá bom? Bom, agora vamos falar do Flamengo. Bom, falando do Flamengo, o Flamengo jogou contra o Internacional no Maracanã cheio, muito cheio. Ah, mas não tá todo com a capacidade máxima. Tudo bem, mas tava cheio, tá? Primeiro jogo do Flamengo, 3 meses, 3 títulos. Eu fiz um vídeo falando sobre o Flamengo, inclusive deve estar aqui no canal, se quiser dar um pulo lá que eu falo da atuação do Flamengo nesses 3 primeiros meses. Cara, vamos lá. Brincadeiras à parte, quem marcou o gol do Inter foi o Bruno Henrique, não o Bruno Henrique do Flamengo,
volante, salvo engano, do Internacional. Mas como é bom ver o Bruno Henrique metendo gol no Flamengo. Nossa Senhora, o coração fica quentinho de alegria. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Escalação do Flamengo. Com a minha cola, Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, certo? Michael, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Juninho. Tá. O Gerson machucou na seleção, não foi escalado. O Arrascaeta sentiu na seleção também uruguaia, não foi escalado. O Léo Pereira, durante o jogo, eu não consegui achar exatamente o que tinha acontecido, mas ele também sentiu a perna, certo? Cara, o Flamengo tem, no mínimo, esse ano, 4 competições. 2 internacionais, 2 nacionais. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Super Mundial da FIFA, Copa do Mundo de times da FIFA. É essa a ideia. E o que isso nos traz? Que o Flamengo continua tendo problemas com lesões, principalmente alguns jogadores, como o Arrascaeta. O Gerson foi uma surpresa, porque ano passado ele fez quase 80 jogos pelo Flamengo. Inclusive, acho que eu vou fazer até um vídeo falando do Gerson, porque para mim, hoje em dia, agora, na data desse vídeo, ele é o melhor volante meio-campista que o Brasil tem, na posição dele. É um cara intenso, é um cara de capacidade física, muitas vezes ele é o pulmão do Flamengo. E, cara, o Flamengo sem ele perde uma qualidade muito grande. Ah, mas a gente tem o Pulgar, tem o De La Cruz. Cara, tá bom, mas não é a mesma coisa. Para mim não é a mesma coisa, tá? Sendo assim, quem abriu o placar foi o Internacional. Primeiro tempo, para mim, ali uns 15, 20 minutos foi do Inter. Mas aí mudaram os jogadores no segundo tempo, mas mudou o Flamengo. O Flamengo atuou com mais vontade, com mais garra. E em decorrência disso, ele conseguiu empatar o jogo, certo? Com o Léo Pereira. E ele conseguiu continuar martelando, mas o goleiro do Inter fez umas defesas muito boas. Em alguns momentos tiveram sorte. A defesa também, a linha de defesa do Inter foi muito bem. Mas, cara, continua aquela pressão muito alta. Eu entendi por que colocar o Juninho. Cara, ele chegou na frente do gol acho que umas 2 ou 3 vezes. Ele não conseguiu finalizar, mas chegou. Isso é um ponto. O Juninho pode cair no mesmo problema que o Carlinhos. Ele chega, mas não faz. E o Flamengo tem necessidade de ter um atacante que faça. Muito por culpa do Bruno Henrique e do Pedro. Não culpa como, tipo, ruim, mas culpa como expectativa gerada na torcida. Então, acredito que o Juninho está passando por um prazo de adaptação, sim, por um períodozinho, um prazozinho de adaptação. Mas, acima disso, ele vai ter que começar a mostrar o que veio. E não em jogos do Carioca. Vai ter que ser em jogos do Brasileirão. Porque é nesse momento que ele vai ter que se provar. Os jogos da Copa do Brasil, ele veio para o Flamengo por causa de uma atuação muito boa na Europa, principalmente no campeonato de mata-mata. Então ele também vai ter que se provar nesse tipo de campeonato. Ele não vai ter tantas chances quanto ele teve nesse jogo. Eu anotei aqui 3 ou 4 chances que ele conseguiu. Ele é um cara de posição física, de força, mas mesmo assim, falta. Tá faltando gol. E pode ser que ele comece a ser cobrado pela torcida. Então esse é um ponto a ser observado. Fora isso, o Flamengo começou com o time principal, teve esses desfalques. O Léo Pereira, eu não sei se que ele sentiu na perna. Ele sentiu um tostão no meio do jogo, sabe aquele contato de joelho com perna? Eu não sei se ele teve alguma decorrência, alguma lesãozinha e tal, mas ele estava sentindo, a gente vê ele segurando um pouco a perna, certo? Bom, e é isso, o jogo do Flamengo foi isso. Foi um empate, mas eu acredito que o Flamengo poderia ter ganhado. Ele é um time muito bom, eu já fiz elogios, independente do time que eu torço. O Flamengo é um time muito bom, é um time de qualidade. E é um time que pode conquistar o título internacional esse ano da Libertadores. Do Mundial da FIFA, da Copa do Mundo FIFA, na realidade, eu já acho que talvez ele tenha dificuldade. Acho que vou fazer até um vídeo aqui falando sobre o que eu estipulo, os times que eu acho, quem eles vão enfrentar. Mas o Flamengo tem um ano muito premiado já e provavelmente vai continuar tendo, desde que volte a marcar gols, principalmente com seu centroavante. Bom, vamos agora para o pré-jogo do Brasileirão. Bom, gente, vamos falar agora do Botafogo. Acho que os jogos são no mesmo horário, mas vamos falar do Botafogo, que ele vai enfrentar o Palmeiras. E, bom, o que eu tenho para falar desse jogo? O Botafogo fez um campeonato carioca ruim, não tinha
técnico definido, estava sob controle do técnico interino. Só que ele teve que, o técnico atual, contratado, definitivo, é o Rafael Paiva, um português, não era o do Vasco, tá? Não é o Paiva do Vasco, é outro Paiva. Só que ele tá pegando uma pedreira. O Botafogo foi mal no Carioca, a torcida já não estava gostando. E o primeiro jogo, ele vai pegar um jogo muito difícil, Palmeiras. O Palmeiras veio de uma ressaca, porque perdeu pro Corinthians, o Paulista, certo? Perdeu em casa e não conseguiu reverter no Itaquerão, no Neoquímica Arena, na realidade. E, cara, a pressão que ele vai ter se perder vai ser grande. Ah, não vai ter pressão, primeiro jogo. Vai ter pressão. Porque se o Botafogo perder jogando bem, vai ter reclamação. Se o Botafogo perder jogando mal, vão falar que ele é pardal. Ah, mas e se o Botafogo ganhar? Se o Botafogo ganhar com a bola rebatida dentro da área, vão falar que é sorte. Se o Botafogo ganhar com qualidade, aí ele vai ter um tempo maior para trabalhar, um apoio maior da torcida. Mas você nota que tem que ter essa nuance. O Botafogo vai ter que jogar, ganhar e convencer no estádio adversário. Ele não vai jogar em casa. Aí que está o problema. Ah, o Botafogo não tem qualidade técnica. Lógico que tem qualidade técnica. O Palmeiras é um excelente time, mas o Botafogo também é. Ah, ele foi desmembrado, foi separado dos jogadores principais. Realmente. Foi. Muitos jogadores foram para a Europa, foram para o Lyon, foram vendidos para outros times, mas aposentaram-se alguns. Mas a questão não é essa. A questão é, o elenco do Botafogo é bom, mas não conseguiu render no Carioca. Por causa do técnico? Talvez. Será que esse técnico vai conseguir fazer esses jogadores renderem? Lembrando que o Palmeiras perdeu para o Corinthians por lances pontuais, sim, principalmente um jogo no Allianz Parque. Mas mesmo assim, o Palmeiras, depois que o Abel Ferreira foi expulso no jogo de volta, no jogo no Neoquímica Arena, eu senti ele desequilibrado, desestabilizado, deixando buracos. E vai ser aí que o Botafogo vai ter que se resolver. Vamos ter que ver se o Abel conseguiu trabalhar isso no Palmeiras, ou vamos ver se o Rafael Paiva conseguiu ver aquela situação toda do Botafogo e organizar ele. Bom, não podia faltar a escalação. Vamos lá para ver se eu consigo fazer de cabeça. John, Alex Telles, Jair, que veio do Ceará, aquele menino novo que foi contratado, Barbosa, o que levou um cruzado do Cleitinho e acabou perdendo o dente, Vitinho, aí vem o Gregory, o Marlon Freitas, o Savarino, aí vamos jogar Arthur, Igor Jesus e Santiago. Bom, eu acredito que o Botafogo vai jogar num jogo de velocidade, de associação com velocidade, com poucos toques. O Savarino tem muita qualidade, o Arthur tem muita qualidade, o Marlon Freitas já tem uma bola longa muito, muito boa, ele tem uma intensidade física, o Gregory também, o Barbosa também tem essa qualidade de lançamento, certo? E é isso, gente. Acredito que possa ter a vitória. Eu acho que vai ser um jogo muito acirrado se for apostar na vitória. Agora, no cartão pode ser que seja interessante. Eu acho que, na minha opinião, pode ser um empate, certo? Com cartões. Eu estou dando opinião, não estou falando para apostar, mas se fossem, eu colocaria nisso, porque é muito difícil ter um placar muito elástico. Principalmente o Palmeiras, que vem não tendo esses placares elásticos, entendeu? Principalmente em razão do ataque ali, sinto que o Vitor Roque está um pouco fora do ritmo ainda do Palmeiras, o Estevão também está um pouco perdido, o Facundo Lopes, eu acho que está jogando pela esquerda, também estou sentindo ele um pouco nervoso, o Veiga não está conseguindo trabalhar direito, pode ser que o Botafogo ganhe, mas pode ser que não. Bom, vamos falar agora do último jogo do dia, do último Carioca, na verdade, não o último jogo, mas o último Carioca que joga hoje, então segue aí. Bom, último jogo, já coloquei outra camisa, vamos falar do Vasco da Gama e Santos. O jogo vai ser em São Januário, certo? E vai ser um jogo muito complicado, certo? O Carille vem sendo questionado por algumas coisas, eu entendo os questionamentos do Carille, porém, ele está fazendo o melhor que pode, eu acredito, e a escalação do Vasco ficou Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho,
Nuno, Garré e Verratti. Tá. O Coutinho fez ele sentiu no último jogo contra o Flamengo, sentiu a coxa, ficou afastado treinando com o elenco, treinando separado do elenco para recuperação, certo? O Nuno e o Garré têm sido bastante elogiados nos jogos treinos que o Vasco fez contra o Maricá e o Boa Vista. E o maior questionamento que eu vou ter, o Coutinho vai jogar recuado. Então, vamos lá. O Vasco está jogando um 4-3, um 4-3-3, certo? Só que o Coutinho, ele vai acompanhar o ponta, o lateral, vai marcar o lateral, então? Ou não? O Nuno vai marcar o lateral e o Coutinho vai ficar com a sobra do meio de campo. Porque o Paulinho e o Hugo Moura vão ser os volantes, isso eu tenho certeza. Então, talvez o Vasco jogue um 4-2-1-3, onde o Coutinho vai alimentar o Nuno e o Garré. Além disso, o Garré, que eu falei, tem feito várias jogadas boas nos treinos, tem chutado a média distância, um problema que o Vasco tem de muito dificilmente chutar de média distância, normalmente corta para o fundo para tentar um lançamento overhead. E, cara, o Vasco vai jogar o primeiro jogo em São Januário, não tem mais ingresso, a Força Jovem conseguiu autorização para voltar a São Januário, voltar aos estádios oficialmente, então estão esperando uma festa muito grande. O sistema de iluminação do Vasco mudou, certo? Em razão de umas condições que a Sul-Americana estabelece para os jogos serem em São Januário. E aí fica o questionamento. O Vasco vai enfrentar o Santos, sem Neymar, do técnico que era do Bragantino, Caixinha. E aí, será que o Carille conseguiu se reinventar em 15 dias, mostrar essas ideias ao time, certo? Ah, outra coisa, o Maurício Lemos finalmente agora vai estrear como titular. O Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, que foram contratados para atuar como reserva, estavam atuando há mais tempo que ele supostamente estava machucado. Supostamente não. Ele estava machucado, segundo informações, certo? Não acho que o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira são zagueiros ruins. Acredito que eles tiveram episódios ruins, principalmente contra o Flamengo, que marca o jogador assim. E, bom, no Vasco, vai se jogar assim, acredito que vai jogar com o Coutinho mais centralizado e o Paulinho e o Hugo Moura fazendo essa de volante marcação. O Coutinho vai dar o primeiro combate, mas não acredito que ele vai combater o campo inteiro. E é isso, vai ser um jogo muito complicado. O Carille já está sendo questionado. Foram 3 derrotas para o Flamengo no Carioca. 3 derrotas, certo? Uma reclamação que os jogadores vêm sofrendo é o condicionamento físico. Jogadores aparentemente abaixo, comparativo a outros times. E espero que o Vasco faça um jogo bom. Acredito que o Vasco vai fazer muitos gols? Não. Acredito que vai ter muitos cartões? Sim. Ah, o árbitro é muito bom. Eu esqueci o nome do árbitro agora, mas é um árbitro bom, é um árbitro com um cenário nacional. Cara, mas vai ser Santos e Vasco. A última vez que o Santos do Vasco contra o Santos, o Verratti deu uma chegada muito, muito forte no Soteldo, porque ele ficou de graça. E fora isso, teve aquela animosidade total que normalmente não se tem contra o Santos. E é isso, gente. Vai ser esse jogo. Espero que o Vasco ganhe para começar tranquilo. O Vasco vai viajar logo. O Vasco joga hoje. Segundo, ele já viaja para o Peru, salvo engano, para jogar com o Melgar. E, bom, espero que o Vasco faça um jogo muito bom. Um jogo bom, não digo um jogo com muitos gols, mas um jogo estrategicamente bom. Porque o Carille tem uma pedreira. Ele vai jogar Sul-Americano, Copa do Brasil e Brasileirão. O Brasileirão, a meta do Vasco eu sou vascaíno. A meta do Vasco é não sofrer esse ano. Ah, ficar em qual posição? Meio de tabela. Ah, mas você pensa muito pequeno, tem que ganhar. O Vasco é um clube que está se reestruturando. Não tem como eu chegar para ele. Eu quero que ganhe do Palmeiras, Flamengo, do Atlético Mineiro, do Botafogo. O Fluminense provavelmente vai virar uma SAF. Como que eu vou determinar? O Vasco tem esse problema com a SAF, se embrolha ainda, que impede de ser vendida. É complicado. Só que o Vasco colocou na cabeça que ele quer ganhar um título internacional, a Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Vasco tem a possibilidade de ganhar? Tem, como qualquer outro clube. Só que ele tem que ficar em primeiro do grupo, com 12 pontos. Ou seja, ele tem que marcar pelo menos, são 3 jogos. Ele tem que ganhar 4 jogos, no mínimo,
para atingir a pontuação, certo? Ele tem, ou se ele ficar em segundo lugar, ele vai competir com o terceiro da Libertadores, o que também é difícil. E a meta colocada é muito interessante, porque é um título. E o Vasco também tem interesse na Copa do Brasil, igual ano passado. Só que, de novo, pode ser que seja mais difícil novamente para o Vasco. Bom, já falei muito do jogo, já falei que a Força Jovem vai voltar aos estádios depois de muito tempo. Esperamos uma festa muito grande. O Vasco também reformulou a estrutura de iluminação de São Januário, muito por causa da determinação da Conmebol, mas foi feito. Eu espero muito que o Vasco jogue bem. Jogar bem, vencendo, é bom. Jogar bem, empatando, não é tão legal. Agora, jogar mal e perder, para mim, é pior do que empatar. Porque isso mostra uma falta de vontade do jogador. E, cara, não consigo entender isso acontecer. Bom, deixa o like, deixa o dislike, segue aí para mais vídeos. Tamo junto. Um abraço.